Paz seja com todos. Peace be with you. Desculpa, eu estou um pouco rouco hoje, I'm sorry, my voice is kind of cracking a little bit, mas kind of weak. o recado que eu tenho para vocês é muito importante. But the message that I have for you is very important. Eu resolvi não deixar para outro dia. And so I decided not to let for another day and come anyway. Primeiro eu quero citar um verso que Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, And so I would like to tell you a verse from Paul that it says, "From through one man sin came into us, mas também por um homem but also through one man veio a vida eterna. became eternal life." Então, uma vez que eu tenha citado isso, eu quero somente que vocês orem por mim, para que Deus me use, para transmitir o que vai no meu coração, como por um cabo USB diretamente para o seu. And so I ask you, after saying this, I ask you guys, please pray for me so that I can transmit the message directly to you guys from my heart. Pai querido, Dear Father, eu oro para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração I pray that what you placed in my heart seja completamente compreendido, may be completely understood. no nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Antes de começar a pregação propriamente dito, eu Before I quero start the contar para message, vocês I would like to tell you guys uma história do tempo da Guerra de Secessão. a story from a war. Tinha um soldado que era encarregado, na verdade ele era graduado, era sargento. So there Ele was era the soldier, the encarregado sergeant, de escrever as cartas de condolências that was responsible for writing condolences letters to families, para as famílias que perdiam seus filhos na guerra. to those who lost their sons on the war. Um dia, este sargento estava lendo os nomes, One day, the sergeant was reading the names quando apareceu um certo nome ali. when a certain name popped up to Ele him. falou, eu já vi esse sobrenome. E começou a folhear os livros. And so he saw the person's last name and started to go through the book of names. 4 pessoas do mesmo sobrenome, 4 irmãos, tinham morrido na guerra. And so he noticed that 4 people with the same last name, 4 brothers, have died on the war. E ele vai para o comandante dele e fala, comandante, eu não tenho a capacidade de comunicar. Essa família tinha 5 pessoas na guerra. And so he looked at his commandant and said, "I'm sorry, sir, I don't think I can inform their families because they lost 5 people on this war. I don't think I can tell them. 4 morreram. 4 of them have died." Meu coração está partido, eu não consigo mandar My uma heart's broken. carta I can't tell them a letter dizendo que o 4º filho deles morreu, saying that their last son, the 4th son, has died also. que só tem um vivo. And there's only one alive. E o comandante dele levou para o comandante, que levou para acabou na mão do presidente, na ocasião, Abraham Lincoln. And so his commandant talked to his superiors, and this was passed on by many, many people until it got to the president at the time, Abraham Ele deu uma Lincoln. solução, pega uma companhia e manda localizar esse soldado e devolve ele para a família. And so he gave a solution and said, "Let's try to find the soldier and bring him back to his family." Eu não sei se essa história se repete na Segunda Guerra Mundial. I don't know if the Mas- story repeats itself in the Second War, World War Rolou um World filme War muito War II. parecido. Tinha um filme muito parecido, como se isso tivesse acontecido na Segunda Guerra Mundial. There was a certain movie that is very similar, telling a story like this, 4 morreram. where 4 died. Eu não sei se é a história que se repetiu I don't know if ou the se story alguém repeated teve a itself, ideia de fazer um filme sobre o tema. or if just someone had an idea to do a movie about it on the subject. O único homem vivo chamava-se Ryan. The only man alive E was aconteceu a called mesma Ryan. coisa. E o Ike, que era o comandante em chefe de todas as forças aliadas na Europa, And he was this very important commandant in war. ele manda separar um pelotão, comandado por um tenente da confiança dele. E fala, vão lá, localize esse tal soldado Ryan e devolvam ele para sua família. And so the certain commandant, he separated his troops and he says, "Let's try to find a soldier and bring him back to his family."
E o filme abre com um velhinho, um senhor bem adiantado em idade, And the movie begins with this older man na beira de um túmulo. looking at a grave. E esse grupo, então, sai à caça do soldado Ryan. And so this group Por coincidência, goes after the soldier. acontece bem no dia D, desembarque da Normandia. E tinha uma fortaleza alemã perto, aí ele está no grupo que está lutando contra aquela fortaleza. E eles foram lá. Os 7 homens que estavam formados naquele grupo foram até lá. And so the 7 men that were part of this group, they went together, and by coincidence, there was this German fortress close to where they should go. Ajudaram a derrubar a fortaleza alemã, And they helped, it took it down, this fortress. que era The muito German. resistente. That was very strong and powerful. Nesse processo morreu um dos 7. And through that process, one of the 7 men died. Quando terminaram, ele perguntou onde está o tal do soldado Ryan. Aí ele veio para cá, mas foi transferido. Está no outro front. And so when they were done, they asked, where is the soldier that we're looking for? And he said, well, he was transferred. E eles vão para outro lugar, And so they go to this other place now, vão para outro lugar. to this new place. E neste processo, And in this eles vão process, participando da guerra. they are participating in the war that's happening. Até que, no final do filme já, And só so by tinha the, 3 homens. by the ending of the movie, there were only 3 men lasting. 4 haviam perdido a vida. 4 of them lost their lives. Aí eles encontram o tal do soldado Ryan. But they do find the soldier that they were Já looking for. estavam tentando invadir a Alemanha, a guerra já estava bem no final. The eles war estavam in Germany chegando à was Alemanha. on the end. E quando eles estão no último combate do filme, os 2 soldados que estavam acompanhando o tenente morrem. And so when they are on the last conflict of the movie, the last battle, 2 of the soldiers that were accompanying the soldier also die. E o tenente está gravemente ferido. And the tenant, it's severely hurt. Só sobrou inteiro o tal do Ryan. And the only soldier standing up at the end of the movie is a soldier O that was tenente lost at the chama beginning of ele the para movie. conversar e fala assim, olha, 7 homens entregaram suas vidas. Eu vou morrer também. And so he thinks, well, 7 men lost their lives so that I could live. I might as well just die too. Viva de forma intensa. Live your life in an intense way. Prestigie sua família. Porque é isto que vai fazer valer a pena. Because that's what makes it worth it. Faça valer a pena o sacrifício dos 7 homens que morreram por você. They told him, make it worth the sacrifice that those 7 men did for you. E este é o ponto culminante do filme. And this is the point of the movie, the message of the movie. Mas, lá no princípio, o homem se desviou dos caminhos de Deus. But right at the beginning of the movie, he was away from the ways of the Lord. E Paulo diz assim, todos pecaram And Paul says, everyone sins. Everyone e sins. estão destituídos da glória de Deus. And so they are stripped from God's glory. Deus não pode agir contra a sua própria lei. God cannot act against his own law. Deus tem de fazer cumprir e valer a sua própria lei. The Lord fulfills and honors his own law and word. Então o homem que ele havia criado para ser seu filho And so the man that he had created to be his son, to be his child, desobedeceu, disobeyed him pecou and sinned. e vai morrer. And so he would die. Você sabia que você nasceu para morrer? Do you know that you were born to die? Todos que nasceram homens Everyone that was born a nasceram com man, destino. human, were born with a destiny. Todos vão morrer. And we're all going to die. Mas isto burlava um plano de Deus, porque a justiça de Deus clama pela sua morte. But this was an impediment to God's plan because justice calls for your death. Mas o amor de Deus clama pela sua vida. But God loves, cries out for your life. Tão intenso amor It's such an intense leva love Deus a mandar o filho dele that makes God send his own son para resgatar o soldado Ryan, que é você no caso. to rescue that soldier, which it is you, it is an analogy. E ele vem para ganhar o direito de ser chamado filho do homem. And so he comes to conquer the right of being called son of the man. Ele tem que nascer pelo único portal que dá para vir para este mundo. He needs to be born through the only portal that is possible in this world.
através de um útero feminino de uma which is mulher. through uterus of a woman. É o único jeito de entrar aqui. It's the only way of entering our world. E ele entrou no mundo And he did that através de um milagre espetacular. through an amazing miracle. Maria fica grávida. Mary gets pregnant. Vocês conhecem a história. You guys know the story. Ele vai crescendo, And so he recebe instruções, grows and he's instructed, receives instruction. perde o pai aos 18 anos. He lost his father when he's 18. E aos 30 anos, And when he's 30 years old, depois de sustentar a sua casa por 12 anos, after providing for his home for many years, para cumprir a profecia, to fulfill the prophecy, homem de dores que sabe o que é padecer. a man who Ele knows tinha a what it's like to perish responsabilidade and had a responsibility sobre uma família. Aqueles que são casados of a family. sabem o que é isso. You guys who are married, you know what this is, to provide for a family. Agora, ele começa o ministério dele. Fala, Tiago, estou deixando aqui o meu avental. And so he starts his ministry and says, James, I'm leaving here Estou deixando meus I will. instrumentos. and my instruments, E estou indo para o meu ministério cuidar das coisas do meu pai. and I'm going to start my ministry to take care of the things of my father. Então, a partir de agora, a oficina está por sua conta. And so from now on, our workplace is up to you. Our work is up to you. Our craft. E ele sabe que o dia que ele colocar os pés para fora daquela oficina, And he knew that the day he would get his step out of his workplace, ele vai caminhar por toda a Galileia, Judéia, Samaria, Pérea, he will walk through all Galilee and Judea and Israel. e vai terminar pregado numa cruz. And he would ended up hung up on a Ele cross. passa a enfrentar toda sorte de obras do diabo. And so he starts to face all sorts of challenges from the E devil. todas as vezes And every time que ele confronta o diabo, ele ganha. that he faces the devil, he wins. O diabo não se conformava mais. Resolveu usar o status quo estabelecido, os religiosos, para matar Jesus. And so the devil couldn't conform. He was revolted. And so he go ahead and tries to use the status quo and the religious people to go against Jesus. José ben Caifás, que era o sumo sacerdote, And so the high priest and all the important people, ajunta uma equipe they set up a team para prender e assassinar Jesus. to arrest and murder Jesus. Difícil. Tough, right? Ele ajunta um grupo chamado Pequeno Sinédrio. And so he brings together this party to go against Jesus, Para julgar Jesus e condená-lo à morte. to condemn Jesus to death. O objetivo, veja bem, a lei judaica tinha algumas proteções. Quando havia um julgamento que havia possibilidade do réu ser condenado à morte, tinha que ser julgado pelo grande sinédrio. So you see, the Jew law has a few gaps. And so for a person to be, when there was a possibility of a victim to be condemned to death, they had to go through this specific political part in order to be judged. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre a quantidade de leis que romperam para condenar Jesus. And so I want to speak to you guys about the many laws that were broke in order to condemn Jesus to death. Pegaram 21 do Sinédrio que eram obedientes, fiéis ao Caifás. And so they took all of these people that were obedient to the high priest. Jesus vinha já triste, porque ele sabia que naquela noite ele seria entregue aos homens. And so Jesus was feeling down because he knew that he was going to be given to man Era in order to die. quinta-feira. And so it was Thursday. Ele estava tomando a última ceia. And he was having the Last Supper. Quando terminou, ele foi para um jardim chamado Getsemane And so after he finished, he went to this garden, e Gethsemane. tentou orar ali. He tried to pray.
ele chamou alguns discípulos que eram amigos dele, mais chegados. He called a few disciples that were close to him. Mas todas as vezes que ele voltou, os discípulos estavam dormindo. But every time he would go talk to them, they would be sleeping. O desgosto dele é que vocês não podem vigiar pelo menos 1 hora comigo. And he felt this disgust of like, can't you be awake and watch with me and pray with me for 1 hour? Ele é angustiado, He was in anguish, chora and so he e cries. lamenta. E ele está aterrorizado. And he's terrified. Chega a suar gotas de sangue. And he even sweats blood because of how nervous he is. O fato de suar gotas de sangue não era inédito, não foi só Jesus que passou. Muitos homens, Oh, the fact that Jesus sweated blood, it was something new. muitos homens quando tiveram que encarar a morte, sabiam que iam morrer naquele dia ou no dia seguinte, ficavam tão aterrorizados que estourava as veias sanguíneas debaixo da pele e eles suavam sangue. Oh, so it wasn't something new. Many men, when they're condemned to death, they would, these veins of them would pop and they would sweat blood too. Esse elemento era chamado, esse processo era chamado, é chamado hematohidrose. This is a specific process that happens to the body when a person sweats blood because of stress and fear. Jesus está lá no Getsemane, escurece, vem uma guarnição do templo com alguns romanos. And so the sun goes down, and a few people come from the temple with Romans. E Jesus pergunta, o que vocês querem? A quem buscais? And Jesus asked them, what do you want? Who are you looking for? Jesus de Nazaré. And they say, Jesus of Nazareth. Sou eu. And he says, well, that's me. Vocês conhecem a história que o Pedro tenta... Eles andavam com uma adaga debaixo da túnica, como se pudessem enganar Jesus. And so you guys know the story, and Peter would walk with this knife under his Com uma clothes, bainha de madeira. as if he could fool Jesus, you know. E ela tinha uma bainha de madeira. E o Pedro, quando vê o Malco tentando algemar Jesus, corta a orelha dele. And so Peter, when he sees this man trying to arrest Jesus, he cuts his ear Jesus off. fala assim, Pedro, não é assim. And Jesus says, Peter, that's not As what you coisas... should do. E Things don't go like this. tudo isto faz parte de um plano do meu pai. All of this is part of a plan, my father's plan. E ele vai preso. And Vocês so he's conhecem o arrested. episódio da fogueira? E o tempo é meio curto, então eu vou You guys know the pular story. algumas Our coisas. time is short, so I'm going to cut a few Quando- things off. Pedro nega Jesus 3 vezes. You know the story when Peter renegade Jesus 3 times. Sai chorando porque se cumpriu a profecia. And he leaves crying because the Jesus tinha prophecy was avisado fulfilled. ele. Because Você Jesus told him vai beforehand. Você vai me negar 3 vezes. You will renegade Antes que me o galo 3 times. cante. Ou seja, Before antes da vigília da madrugada. Sun is up. Jesus vai para o templo. Jesus go to the temple. Enquanto os levitas estão com ele num quarto separado, When the Levites are in this room separated with him, os juízes estão na sala do lado. the judges are on the next room besides them. Os soldados que são maus por ser humanos, o humano tem uma índole má. And the soldiers, they were evil because, you know, they were humans and we have this type of behavior. Inserted in Sabendo us. que Jesus seria condenado à morte, Knowing that Jesus was going to be condemned to death, eles começam o que ele chamaria hoje de agressões gratuitas. Começam a socar, tu é o filho de Deus, então tá falando aí, e socam ele, e And so cospem nele, they deliberately fazem start reverências, tirando to bully and aggress Jesus uma because, you know, situação horrível. because they knew that he was going to go and be Enquanto condemned isso, to na death. sala do lado, And meanwhile, on the room next to them, Caifás está comandando o julgamento. Caiaphas, this important man, is leading the judgment. As testemunhas eram todas compradas. The testimonies were all Ele bought. é impuro, Well, he's not ele pure. tocou num cadáver, He touched a corpse. ele tocou no filho da viúva Naim, lembra? He touched the widow's son, do you remember? Ele se declarou filho de Deus. He declared himself to be the son of God. Ele tem parte do demônio porque ele multiplicou, transformou água em vinho. He has part with demons because he multiplied, you know, bread and wine. Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 He peixes. fed a multitude with 5 loaves of bread and 2 fishes. Todas estas acusações, All of these quando mandam accusations. chamar Jesus, ele já estava condenado. When they called Jesus to the judgment, he was already condemned.
E Caifás olha para Jesus e fala assim: tu és o Filho de Deus? Jesus não fala, não, eu sou sim, não. Fala assim, tu disseste. And so when this man Caiaphas comes to Jesus, he asks, "Are you the Son of God?" And Jesus says, "You know." Nesta hora, Caifás tinha que rasgar os vestidos, tinha que chamar o principal juiz do julgamento, ficar só com ele na sala e pedir para Jesus repetir. Fala claramente, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus responde, eu sou. And so at that moment, what that man had to do was to rip his clothes and recognize that Jesus was the Son of God indeed. Diante da suposta blasfêmia, Caifás rasga a sua capa, suas vestiduras. So before that blasphemy, quote unquote, of Jesus claiming himself to be the Son of God, this man rips his clothes off. Só tem um detalhe, quem mandava na Judéia não eram os religiosos, era Roma. But well, there's one thing. The people in command in Judea was not the religious people. Eles condenaram Jesus, mas a condenação não valia nada. They condemned Jesus, but that condemnation didn't mean anything. Tinha que ser confirmada por Pilatos. It had to be confirmed by Pilatus. E eles levam aquele condenado até Pilatos. And so they take Jesus to him. Mas ele não é daqui, ele é da Galileia. Leva ele até o governador de lá. And so they decide to take Jesus to the governor, which was Pilatus, so that he could decide. E ele chega, já tinha sacrificado João Batista, e agora ele fala, não, a bronca é de vocês. Ele mora no território de vocês. And so when they got Ele there, não mora aqui, não. he had already Não sacrificed mora no John the meu território, Baptist. mora no de vocês. And so he says, "You guys decide." E agora Jesus volta para Pilatos. And so Jesus goes E back to Pilatus. Pilatos, querendo livrar a situação, ele fala assim, olha, é costume a gente soltar um prisioneiro. E ele tinha lá um prisioneiro que era revolucionário, que chamava Barrabás. And so Mandou vir o Barrabás. they get to Pilatus, and Pilatus says, "Well, it is custom for us to release a prisoner on this day." And so they had this other prisoner along with Jesus. Colocou ele ao lado de Jesus. E disse, é costume entre os romanos soltar um prisioneiro Between the Romans por to ocasião release da a Páscoa. prisoner on the day of the Easter. A qual quereis que soltar? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Which one do you want to release, this man or Jesus? Aí, Barrabás, todos os soldados levitas estavam infiltrados no meio do povo. Então, assim, grita Barrabás, grita Barrabás. And so the soldiers were in the midst of the people, and they were E o inciting them to Pilatos scream, ficou "The man, impotente the e man." falou, e o que farei de Jesus, And so Pilatus were important, and he said, "What am I going to do with Jesus? chamado Cristo? Call the Christ. Crucificai-o já. And they say, crucify him. Crucificai-o já. Crucify As him pessoas que now." estavam perto do povo que estava ali, Everyone from the people that were standing there, eram ouvidos, os que estavam mais longe, faziam um sinal. Crucificai-o they were já. making the sign of like, crucify him. Pilatos, que tinha uma dívida com Jesus, Pilatus had this debt with Jesus, por isso ele insistia em tentar salvar Jesus. and he insisted in trying to save him. Jesus havia curado a esposa dele, Jesus had healed his wife before, Cláudia. Claudia. Ela era leprosa. She had leprosy before. E Jesus devolveu a mulher dele limpa, And sã, Jesus curada. cleaned his wife, and she was healed. Então Pilatos, não tendo outra opção, fala assim, eu vou condenar você. Isso é para cumprir uma profecia. 39 chicotadas. Ele imaginava que ele conhecia os operadores de chicote dele. Eram pessoas que eram muito eficientes. Quando a população vê Jesus todo sangrentado, vai aliviar um pouco e vai And deixar so ele Pilatus viver. said, "I'm going to condemn you because I don't have a choice." Agora veja bem, And to fulfill prophecy, he's going to be whipped 39 times.
Os carrascos que chicoteavam, eles trançavam o couro You see, the curtido. whip that they were using was made of, Ele era esticado e aí eles tramavam um chicote de 4 fios. E na ponta do it was chicote, braided. no último metro do And at the chicote, point of it, at the end of the middle eles of the whip, colocavam pedacinhos de ferro, they would place these pieces of metal. cavacos de ferro. Então Jesus foi condenado And so when a Jesus was condemned, 39 chicotadas. he would receive 39 whips on his back. Era costume na época pegar e amarrar o condenado It was custom numa of the time trave. to tie the defendant. Esta trave era uma trave de madeira On this wood piece, e ele ficava ali amarrado. and so he would be tied up. E a posição era horrível porque eles colocavam ele aquela madeira num cavalete. And it was an awful Vocês position conhecem to a be. posição? And you guys know this well. That it was Ele this fica position, nesta posição, and so he was placed like os this, dois braços abertos, with his two arms open. amarrado. He was tied up, E aí começa and so they start. o chicote, movido por mãos habilidosíssimas. And this whip that was, used by very Ability. skillful hands. Começa. Primeira chicotada. And so they Vem por start the cima da first one, trave e arranca um pedaço da pele do peito and dele. they rip out a piece of his Outra flesh on chicotada. the way out. Tira mais um pedaço da pele dele. And each time they Ele do it, começa- they rip a piece of his skin. Essas chicotadas são começando a descer. And so they start on his chest and work their way down. O objetivo era tirar toda a pele das costas dele. And the goal was to rip all of the skin from his back. Ele mirava o chicote They would aim with the whip, e quando o chicote batia, sabe o que ele fazia? and once it Dava would uma reach the skin, puxada they would pull it para arrancar a pele. to rip the skin. E foi descendo, And so they did that descendo. and working their way down. Quando todas as costas estavam já praticamente sem pele, When all of his ele back were começa a pretty chicotear a much perna. without any skin, they start doing the same on E o his chicote legs. entra por debaixo da perna And so it gets on his e legs. vem It would get on his legs, arrancando pedaços. and it would rip pieces of skin and dele. flesh. Até que chega nas 39 chicotadas. Até Until they get to the 39. a bolsa escrotal dele ficou muito ofendida. Even his private parts Aí eles were very desamarram Jesus, colocam ele de were pé, hit. And so they untie Jesus and put him colocam up, uma coroa de espinho, and they put this crown of horns on his head. e aí pegam uma cana e batem pro espinho cravar na pele dele. And they get this sort of hammer and crave it into his head. E este episódio leva a cabeça dele a inchar. And this episode makes his head to get Conforme ele vai swollen. inchando, quanto mais ele incha, And the more it gets mais a swollen, coroa penetra more the crown penetrates his head, no couro cabeludo dele. on his hair, on his head, Flávio Joséfo afirma his scalp. que a cabeça dele tinha praticamente 2 vezes, quase 2 vezes, o tamanho original de tão inchada que ficou. Scholars said that his head got twice as big. Colocaram in um size. manto, ele estava para ser chicoteado, foram tiradas as roupas dele, ele He was ficou about to só be com whipped, uma... and so they took all of his clothes Naquele off. tempo não usava cueca, né? Well, at that Era time, pano they enrolado didn't na wear cintura. underwears. It was this sort of cloak around the waist. Aí colocam um manto sobre ele And so they placed this robe, e começam a cloak fazer upon his reverência. face. Tu não és o rei dos judeus? And they start to bow to him and mock him. Aren't you the king of Jews? Depois tiram o manto, colocam a túnica nele de novo, And so they take it off and place it on him again, ele his robe, vai his cloak. caminhar And so he starts até o to walk. Gólgota. Lembre-se que a última refeição dele foi na quinta-feira. And remember, his last meal was on Thursday. Todo o sangue dele foi esvaído na sessão do chicote. And he lost a lot of blood while he was receiving the whips on his back and Agora body. ele tem que caminhar até o Gólgota, And now he has to walk, mas ele não tem mais forças. but he doesn't have any strength left. Quando ele chega na descida da Fortaleza Antônia, onde foi o julgamento, ele vira à esquerda.
And so when he gets on this place where it was the judgment, he turns left, o joelho dele fraqueja, and his knee starts to give in, dobra, and he started to bend because doesn't não have any tem strength. mais força. E agora o centurião que está acompanhando o cortejo, And the centurion that tal de accompanied Longinos, já preguei sobre ele para vocês. his walk, and I preached about this before to you guys. Olha, do lado tem um negão vestido de branco desse tamanho. Não tinha jeito de não ver ele. Ele tinha vindo 1.720 quilômetros lá de Cirene para participar do sacrifício pascal. And so there was this man that was standing beside him in this all white clothes, and he had come from afar to watch, to do a sacrifice. O Option, que era o comandante do pelotão, falou pro negão assim, meu, ajuda ele. The commandant told this man to help him, Está com a trave de novo amarrada. and Jesus is tied up to this E está wood de piece joelho, again, não aguenta mais. and his knees cannot take it anymore, so he starts to give in. O Sirineu ajuda ele. And so this man helps Suja him, toda a sua roupa que estava preparada para receber os respingos do Cordeiro Pascal. and so his clothes got all dirty, and he was supposed to receive, participate of the specific ceremony Agora, that was ele vai para o religious. Gólgota. Quando chega lá, ele é deitado no chão, desamarram ele da trave. And now when they get there, they can Aquela tie him trave. from this piece of wood, Era parte da cruz. and that piece of wood was A part of gente the tem cross. o hábito de achar que a cruz de Jesus, ele é pregado na cruz. Não. Era um poste que tinha lá, e quando eles suspendiam ele na corda, o poste, aquela trave encaixava no encaixe perfeito que tinha lá em cima, e estava formada a cruz. And so we tend to believe that Jesus was hung up on the cross, but it was actually this sort of street light, and then they put the piece of wood there, and they Aí tied eles Jesus up on the pregavam. cross so that he would fit it perfectly. Aí eles pregavam a perna dele com So um they hung prego up his no poste legs principal, dobrado assim. crossed like this. Não é aquela figura clássica que It's not você a vê um classic prego figure. cruzando os dois pés de Jesus. Não. Ele não podia aliviar a sua dor ficando apoiando um prego. O prego ficava de lado. A dor dele era lancinante. E ele começa a lamentar a situação que ele está. And so it's not like the classic figure that we see, that there was a nail on his feet, on the front of his feet. It was on the side. So he was in this immense amount of pain. Vocês se lembram de uma coisa, o erro era do homem. Remember one thing, men made mistakes. Jesus tinha que passar por isto como homem. And so Jesus had to go through this as a man. Ele era o segundo Adão perfeito de Deus. He was the second Adam of God, the perfect Adam. E ele não reage. And so he doesn't react. Como ovelha muda, He was like a mute sheep. ele entrega a sua vida. And he gives his own life. Apanhou, He got beat up. foi debochado, People mocked him. foi surrado, He got foi beat up chicoteado and whipped por minha causa because of me. e por sua causa. And because of you too. Quando finalmente ele declara assim, Pai, When he finally declares, Father, está consumado. it is consumed. It is done. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. I give my spirit into your hands. Ele atravessou a parte humana do ministério dele And so he crossed the human part of his de ministry uma forma espetacular, in a spectacular way, obediente até a morte, being obedient to his death por minha causa, because of me por sua causa. and because of you. Mas ele está, talvez ele esteja aqui esta manhã, He might be here this morning, está olhando nos seus olhos, and he's looking into your nos eyes, seus olhos e nos seus and olhos. your eyes. Olha, meu pai mandou eu comprar uma família para ele. He's saying, well, look, my father told me to buy him a family. O seu resgate foi caro. Your rescue was very expensive. Faça
valer a pena. Please make it worth it. Faça valer a pena. Make it worth it. Meu pai está te esperando lá. My Father is waiting for you Faça valer there. a pena. So make it worth it. E vocês? What about you guys? Você foi muito caro para Jesus We're very expensive to e para Jesus Deus. and to God. Então, faça valer So make it worth it. a sua que ele levou por minha causa. Quando ele estava levando o meu pecado, The beating he received because of me, because of my sin. me He was leva a carrying my sin. conclusão. Eu tenho que fazer Gives me a conclusion that I valer a pena. have to make it worth it. Foi sofrido, It was very tough. mas eu hoje But I today, faço parte da família de Deus. I am part of God's family. E você? What about you? Você que está aí na internet, You that are watching from the internet, from the live stream. faça valer a pena.